Existe um medo que a gente aprende a esconder muito bem. A gente cuida da casa, do trabalho, dos outros, e finge que tá tudo sob controle. Mas, lá dentro, mora uma angústia antiga, que às vezes acorda do nada. O medo de ser deixada. O medo de não ser mais importante. De não ser escolhida. De que a pessoa que está com você simplesmente vá embora, e você não consiga suportar. Esse é um tipo de dor silenciosa que muitas mulheres carregam. E ela pode se manifestar de várias maneiras: ansiedade, insônia, crises de choro, insegurança, dificuldade de confiar. Em alguns momentos, até com sintomas físicos. O peito aperta, a garganta fecha, a gente sente falta de ar. É como se a gente não fosse conseguir suportar. Se isso já aconteceu com você, ou acontece com frequência, esse vídeo é um convite para olhar com mais carinho para tudo isso. Aliás, se esse conteúdo fizer sentido, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente se encontra para conversar sobre temas profundos com leveza e acolhimento. Muitas vezes, esse medo não aparece quando a pessoa vai embora de fato. Ele aparece antes, só com a possibilidade do outro se afastar. Uma resposta emocional desproporcional, que toma conta como se fosse vida ou morte. E, de certa forma, é assim mesmo que o corpo entende. E aí, sem perceber, a gente começa a viver em função desse medo. A tentar evitar a dor a qualquer custo. E é aí que mora o problema. Quando o medo de ser rejeitada começa a guiar as nossas decisões, os nossos vínculos, os nossos silêncios, as nossas concessões, a gente perde a autonomia de ser quem é. Passa a viver numa espécie de vigília constante, controlando cada passo, tentando prever quando e como o outro vai se afastar. A primeira coisa importante é entender a diferença entre passar por um abandono real e viver sob a ameaça constante de ser abandonada. Uma coisa é o luto por uma separação, a dor de um término, de uma perda concreta. Isso é humano e esperado. Outra coisa é viver com um alarme interno que toca o tempo todo, mesmo quando não há perigo real. É como se a gente estivesse sempre se preparando para uma tragédia que nem aconteceu ainda. Esse tipo de padrão tem nome: neurose de abandono. Talvez esse termo soe estranho à primeira vista. Mas, na prática, ele se traduz em comportamentos bem familiares. Você evita se envolver com medo de se machucar. Ou se apega demais, como se a pessoa fosse sua única fonte de segurança. Ou ainda, aceita situações que te fazem mal, só para não correr o risco de ficar sozinha. Tudo isso pode ser sinal de que existe uma ferida não resolvida ali. E essa ferida, geralmente, é muito mais antiga do que parece. A maioria das pessoas acha que o medo de ser deixada começa em algum relacionamento da vida adulta. Mas, na verdade, ele costuma vir lá de trás. Da infância, da adolescência, ou até mesmo de uma fase anterior à linguagem, quando a gente ainda nem sabia falar, mas já sentia tudo com o corpo. É comum que, quando a gente tenta entender essa dor, lembre de momentos como a separação dos pais, a morte de alguém querido, a primeira amizade que terminou mal, aquela vez que a mãe não apareceu para te buscar na escola. Esses eventos marcam, mas nem sempre eles são a origem exata da dor. Eles são, muitas vezes, só os primeiros gatilhos de algo que já estava sendo construído antes. Por isso, o caminho da cura começa por olhar para essas memórias com mais atenção, mais profundidade, mais compaixão. Se você estiver se reconhecendo até aqui, curta esse vídeo e deixe um comentário com o coração, ou compartilhe esse vídeo com alguém que também sente isso. A gente precisa normalizar essas conversas. Esse padrão de sentir que vai morrer se for deixada tem raízes bem profundas. Ele se forma, muitas vezes, na primeira infância, naquela fase em que o bebê depende totalmente da presença da mãe ou da figura cuidadora. Quando essa presença falha ou se torna instável, o bebê pode registrar que qualquer separação equivale a uma ameaça de vida. O bebê não entende que a mãe vai e volta. Ele só sente que ela sumiu. E, com isso, que o mundo ficou perigoso. Esse sentimento pode se cristalizar como uma espécie de programação afetiva. Mesmo depois que a gente cresce, essa sensação de desamparo pode voltar sempre que alguém se afasta, mesmo que isso não tenha nada a ver com a gente. É o que explica aquela sensação de desespero quando a outra pessoa demora para responder uma mensagem.
ou quando começa a parecer mais distante. O corpo revive aquela dor antiga, como se ela estivesse acontecendo novamente. E aí, sem entender o que está acontecendo, a gente entra em mecanismos de defesa. Ou foge de todo envolvimento emocional. Ou se entrega demais e se anula. Ou tenta controlar tudo, acreditando que assim vai evitar a perda. Nenhum desses caminhos traz alívio duradouro. Porque o problema não está no presente. Está na história não resolvida que a gente carrega. Mas se tudo isso é tão profundo, será que tem saída? Tem sim. E ela começa com 3 palavras simples: sentir, perceber e elaborar. A primeira etapa é sentir. Sim, sentir a dor. Deixar que ela exista. Respirar com ela, em vez de correr dela. Quando a gente foge da dor, ela cresce. Quando a gente acolhe, ela começa a perder a força. E aí, você se dá conta: eu senti e ainda estou aqui. Eu sobrevivi. A segunda etapa é perceber. Observar como a dor aparece. Quando ela costuma vir. Que tipo de situação desperta esse medo? Quais são os padrões que se repetem nas suas relações? Quais pensamentos surgem quando você sente que vai ser deixada? Esse olhar curioso, quase investigativo, é essencial para construir consciência. E consciência traz escolha. A terceira etapa é elaborar. Dar nome ao que antes era só sensação. Entender de onde aquilo vem. Resgatar memórias, construir sua narrativa. Talvez você nunca lembre de tudo com exatidão, e está tudo bem. O que importa é reconstruir a história de um jeito que faça sentido para você, que te devolva a autonomia emocional. Se você quer continuar esse processo com mais profundidade, salva esse vídeo e revisite quando precisar. Às vezes, a gente só entende certas coisas na segunda ou terceira escuta. Esse caminho é desafiador, mas transformador. Ele não apaga as marcas da infância, mas te permite deixar de ser refém delas. Ele não impede que as pessoas vão embora, mas te ensina que você não desaparece quando isso acontece. Que você é muito maior do que a ausência de alguém. Que você é capaz de se bastar. Porque no fim das contas, a maior companhia da sua vida é você mesma. E quando você começa a se escolher com mais coragem, o medo do abandono vai perdendo espaço. Não porque ele some de vez, mas porque você aprende que pode sentir, atravessar a tempestade e seguir em frente. Se este conteúdo fez sentido para você, lembre-se: a maturidade não marca um ponto final. Ela inaugura o capítulo mais poderoso da nossa história. Talvez você também tenha sentido que depois dos 40, 50 ou 60, cada vivência fica mais intensa. E é justamente aí que mora a força. Aqui no Maturidade Sem Segredo, transformamos essa força em coragem para florescer. Se isso fala ao seu coração, inscreva-se agora. Um clique simples mostra ao YouTube que este assunto importa e leva o vídeo a mais mulheres que precisam dessa mensagem. Ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e deixe seu gostei para eu saber que este tipo de assunto interessa a você. Inclua este vídeo na sua playlist de inspiração. Sempre que precisar de um impulso, ele estará à mão, e ainda ajuda o algoritmo a sugerir conteúdos parecidos para outras pessoas. Se esta é a primeira vez que você passa por aqui, fique à vontade para explorar o canal. Publico novos vídeos toda semana. Ative o lembrete para ser avisada toda vez que tiver conteúdo novo. Vamos interagir na comunidade, trocar experiências e celebrar juntas cada conquista. Comunidade se constrói em via dupla, por isso compartilhe nos comentários. Qual foi o insight que mais tocou você hoje? Qual hábito tem deixado a sua rotina mais viva? Que tema você quer ver nos próximos vídeos? Eu leio cada mensagem e marco com o coração quando respondo. Seus relatos, dúvidas e vitórias alimentam nossos roteiros e se transformam em pautas para episódios futuros. Para participar ainda mais, visite a aba Comunidade. Você vai encontrar enquetes semanais, mensagem de motivação e desafios práticos para colocarmos as ideias em ação no dia a dia. Também teremos playlists temáticas, autoestima, relacionamentos, hábitos saudáveis e carreira, para que você possa maratonar os assuntos que mais combinam com o seu momento. Seu feedback é precioso para aprimorarmos cada série, então me conte o que achou. Se este vídeo foi valioso para você, compartilhe com uma amiga, com alguém da família ou com uma colega de trabalho. Crescer juntas é o nosso superpoder.
Quanto mais gente envolvida, mais histórias significativas poderemos escrever. E se quiser reforçar ainda mais essa corrente, envie o link para aquele grupo de mensagens em que sempre surge uma palavra de apoio. Importante: nossos conteúdos são meramente informativos. Para decisões de saúde, finanças ou assuntos legais, procure profissionais qualificados. Nada substitui uma avaliação personalizada. Agora mantenha essa energia positiva. Clique no próximo vídeo que aparecer na tela. Ele foi feito com carinho para fortalecer a nossa comunidade. Te encontro lá e, desde já, seja muito bem-vindo ao Maturidade Sem Segredo.